Sejam bem-vindos ao nosso canal, queridos irmãos de fé. Salve o seu congá, salve o meu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Sejam muito bem-vindos no dia de hoje. E hoje nós vamos trazer um assunto maravilhoso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou escritora, eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. Hoje, novamente, eu trago alguns livros meus para que você possa conhecer. São alguns. Esses aqui, que você encontra à venda em vários canais. Mas nós estamos principalmente vendendo atualmente na Amazon esses livros. De excelente conteúdo, excelente material. São, na verdade, muitos livros que eu já escrevi de Umbanda, de vários outros temas, de vários outros contextos também. Tanto livros infantis quanto livros infanto-juvenis, e que você pode encontrar à disposição. Basta conhecer o nosso trabalho e nós o convidamos para que conheça. Nós vamos falar de assunto muito importante. Eu estou bem atenta ao dia de hoje, o que nós vamos falar. De onde vem o meu guia? Isso é uma pergunta que está agora, como dizem o pessoal das redes sociais, bombando no momento. Está na boca de todo mundo. De onde vem o meu guia espiritual? Aí surge aquela quantidade enorme de vídeos de pessoal dando opiniões. Mas algumas muito boas e algumas nem tão boas. Então nós vamos hoje comentar esse tipo de assunto dentro da nossa ótica, que vem com muita pesquisa, assunto sério, que você poderá utilizar tranquilamente em qualquer tipo de trabalho escolar ou até trabalho universitário, porque são de fonte segura e muito correta. Para desespero de alguns, para agonia de outros, esse assunto está muito bem esclarecido num único livro. Olha que nós procuramos bastante coisa e nós não encontramos neste livro aqui. Que para muitos não é considerado, porque se trata de Espiritismo, que é o livro dos Espíritos de Allan Kardec. É fato, muita coisa se aplica à Umbanda, algumas nem tanto. Mas esse assunto é explicado muito claramente, de forma muito sucinta, aqui, forma bem fácil de compreender, sobre a intervenção de nossos guias. Quem são eles? Da onde vêm e o que eles fazem? Então, bora lá, vamos falar de Umbanda. Então nós começamos por aí. Até onde vai o comprometimento de um guia espiritual conosco? Desde quando ele nos escolhe? Por que eles são assim? Por que o meu guia é como é e do outro é diferente? Por que meu guia é tão próximo à Umbanda, enquanto que outros são próximos às outras religiões? Por que ele se mostra, se você for um médium vidente, um médium que enxerga os espíritos, por que ele se apresenta desse modo e não se apresenta de outro? Tudo isso nós vamos conversar no dia de hoje. E tenha certeza que depois desse vídeo, muita coisa vai mudar no seu modo de pensar. Em primeiro lugar, até onde vai o comprometimento deles conosco? Será que nós podemos mudar de guia no meio do caminho? Será que ele pode ir e voltar e vir um outro? Já vimos, gente, nós já presenciamos casos de pessoas que infelizmente agiram do seguinte modo. Tinham lá seus guias de Umbanda, vamos dizer assim, e lá pelas tantas, porque queria acrescentar um guia novo, porque achava que aquele guia já não mais comportava naquele panteão, que é um agrupamento, de caso de deuses ou de entidades, ali em torno de si, ele disse assim: olha, o meu guia vai para Aruanda, ele não volta mais e vem um outro no seu lugar.
Então, gente, não é assim. A gente, guia de Umbanda, guia espiritual, a gente não muda como se fosse uma muda de roupa. Guia espiritual nasce conosco e vai nos acompanhar por várias vidas. Não é só numa vida, é em várias. Então ele já vem de outras vidas, nós vamos encarnar, eles vão continuar conosco. Poderão até agregar alguns outros guias secundários, que são, dependendo do trabalho que você tenha que executar, começa a vir guias especializados naquele assunto. Vamos supor, vou dar um exemplo bem banal para vocês. Eu estou agora falando com você aqui pela internet. Eu sou escritora desde que eu me conheço por gente, praticamente. Virão entidades, com certeza, a assessorar os meus guias espirituais, que eu já tenho, para a tarefa que eu tenho que fazer. São guias temporários? São guias que vêm para ajudar naquela tarefa. E eles vão ajudar. Mas há aquele grupo de entidades que nós morremos, renascemos, reencarnamos, vimos, voltamos, saímos, e eles continuam conosco. Porque eles têm toda uma história conosco. Muitos de vocês, eu acho que vocês podem até relatar aqui nos comentários, eu convido vocês a isso. Muitos guias nossos chegam em algum momento de nossa vida mediúnica, através de nós, ou até dito por terceiros, eles tiveram uma vida conosco. Eles foram nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos avós, nossos irmãos, até nossos professores, nossos mestres em outras vidas. Então eles vêm conosco já há muito tempo. Às vezes, olha, gente, quase, eu acho que até de outro plano espiritual. Porque nós acreditamos que essa vida no planeta Terra não seja única. Nós já tivemos reencarnações, por incrível que pareça, em outros mundos, em outros planos, às vezes semimateriais. Nós já viemos para cá já desenvolvidos, ou meio desenvolvidos, ou praticamente precisando de muito desenvolvimento, que é realmente o que nos caracteriza, estar num planeta como a Terra. Porque quem está encarnado na Terra precisa de muito estudo, gente, e de muito desenvolvimento espiritual. Porque a Terra não é um planeta, vamos dizer assim, um planeta evoluído. É um planeta bem assim, jardim de infância para todos os espíritos. Bom, mas nós estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor, não é? Então, desculpa o então, novamente. Mas, falando desse assunto, os guias não estão conosco pela primeira vez, eles estão conosco há muito tempo. Há casos, como eu escrevi um livro muito interessante que me surpreendeu, vejam bem, eu não conhecia a história, foi um livro mediúnico, foi meu único livro de psicografia que eu tive, apesar do que você sabe que eu fui médium espírita por muitos anos e já era médium de psicografia. O que é médium de psicografia? É o médium que escreve. Aliás, nós não temos uma única faculdade mediúnica, nós temos várias, todos temos várias. E mesmo aquele que diz assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, tem sim. Você dorme, não é? Se você dorme, o seu espírito se desdobra. Se ele se desdobra, ele vai para algum lugar. Ele vai trabalhar em algum lugar. Às vezes ele pode ter um trabalho enorme na espiritualidade e nem saiba. Mas todos somos médiuns, sim. Mas é esse livro aqui, 3 Vidas, que o meu preto velho, pai Stefano do Oriente, ditou esse livro para mim. Eu me surpreendi porque ele contou várias passagens e em alguns momentos eu acho que me identifiquei com alguns personagens. E ele várias vezes já me disse que eu já não estou com ele a primeira vez. Nós já reencarnamos muitas vezes juntos. Inclusive numa das minhas vidas, segundo o que ele conta, isso não é só comigo, você pode contar a sua, qualquer um. Isso aí não é uma novidade dentro do mediunismo. Eu já trabalhei com ele muitas vezes ao lado dele, secretariando, trabalhando ao lado dele, auxiliando nos trabalhos, e assim aprendi. Porque ele era o mestre e eu o discípulo, e ele me ensinou muitas coisas. E muito da minha evolução espiritual que tenho hoje, é lógico que eu agradeço a ele, porque senão eu estaria lá
ainda no tempo das cavernas, se não fosse esse espírito abnegado que se dedicou a nos ajudar. Mas por que ele me escolheu? Por que ele nos escolhe? Por uma questão de simpatia espiritual, por uma questão de passagens que tivemos em vidas. Poderemos ter sido seus filhos, seus irmãos, maridos, esposas. Nós poderemos ter sido vários personagens em vidas anteriores. E existe um afeto dessa entidade conosco. E essa entidade que se torna o nosso guia espiritual, vamos dizer assim, o cabeça, o principal guia espiritual nosso, ele já vem de muitas vidas nos assessorando para nós evoluirmos. Não é dessa, não é agora, não foi ontem, ele já vem. E antes de nós reencarnarmos, antes de nós nascermos como crianças no corpo de uma mãe, eles se comprometem na espiritualidade a nos assessorar de novo, né, na evolução. Então não tem esse negócio de troca de guia no meio do caminho. Ele já vem de milhares de vidas conosco. E para ele, acompanhar a nossa evolução é um compromisso junto às esferas superiores. Ele não pode trocar esse compromisso. Aí você pergunta, mas se ele quiser trocar, ele não quer mais. E por que ele faria isso? Ele pode até, ocasionalmente, ter que assessorar uma outra pessoa, mas nunca vai ser o guia principal, vamos dizer assim, o anjo da guarda, o nosso orixá, seja qual for a nomenclatura que você dê aí do outro lado. Ele já vem de várias vidas nos acompanhando. Não tem por que ele nos abandonar no meio do caminho. E ele vai continuar nos ajudando em nossa evolução. Por uma questão de simpatia, por uma questão de afinidade espiritual, por compaixão. O que move um espírito de luz a nos acompanhar são N coisas, que às vezes, em nossa ignorância, na nossa pequenez como seres humanos, nós não temos a capacidade de avaliar. Mas essa espiritualidade, sim, ela tem o compromisso conosco e nós com eles, para trabalhar. Então, quando nós já reencarnamos, lá no ventre da nossa mãe, já temos uma equipe espiritual formada. Com o comprometimento nosso, antes de reencarnar, nós dizemos para eles, para essa equipe, eu vou reencarnar, vou nascer de novo no ventre de uma mulher, vou ser criança e lá na idade tal eu vou começar a trabalhar mediunicamente, vamos dizer que seja essa a nossa missão, eu vou reencarnar, vou trabalhar mediunicamente e terei os senhores, essa equipe que me acompanha como meus guias. E o senhor, que é aquele que me acompanha, que é o responsável por nós, que pode ser chamado de anjo da guarda, orixá. O nome é o que não... O nome você chame como quiser aí do outro lado. Mas ele vem chefiando essa equipe espiritual que vai nos assessorar por toda a vida. E, quiçá, outras vidas, até o momento de nossa libertação, onde nós não precisaremos mais reencarnar em provações, em expiações, para pagar, vamos dizer assim, pagar, eu não gosto do termo, mas vamos dizer de uma forma bem popular, pagar os nossos erros do passado. Quando nós zerar isto, nós estaremos livres, nós vamos já reencarnar em outras condições, já como trabalhadores do bem, nós vamos ocupar posições de trabalho evolutivas, nós poderemos, inclusive, por que não, chefiar famílias, mas com a intenção de auxiliar todo aquele grupo familiar, que às vezes é turbulento, tumultuado, está preso em milhares de reencarnações, errando uma em cima da outra, nós estamos ali no meio tentando reencarnar. Então o que eu quero dizer, resumidamente com isso, que o nosso guia espiritual tem uma história conosco. Ele viveu conosco em outras vidas, está conosco agora e estará conosco depois de nós desencarnar, até em outras vidas. Então não acontece agora, isso já vem acontecendo há muito tempo. Então trocar de guia no meio do caminho é bizarro.
Depois dessa explicação toda, você ficar trocando de guia porque você não quer mais, porque você acha mais bonito a Yansan, você acha mais bonito o guia do fulano ou do Beltrano, é uma insanidade. O guia vai continuar conosco, nós temos uma história juntos. E não tem como apagar isso. E ele tem comprometimento antes de nós nascermos. Ele já também se compromete com a alta espiritualidade nos acompanhar. Então, não tem como você trocar no meio do caminho. Não tem como você apagar um guia. Dizer assim, vai dar uma volta, como tem alguns que fazem. Você vai dar uma volta aí pela Ruanda, né? Você vai se ocupar aí que eu quero outro. Tem gente que irresponsavelmente, enlouquecidamente, acham que essa conversa cola na espiritualidade. E nós, como médiuns, como trabalhadores, que já temos algum conhecimento, nós ficamos assim barbarizados de cabelo em pé com essa questão. Nós formamos, de fato, para quem quer entender, nós formamos famílias espirituais, agrupamentos espirituais, por afinidades. Você sabe aquele ditado que diz assim, cão anda com cão, lobo anda com lobo. Se você não conhece, apresento esse ditado. Então, nós vamos acompanhar essas entidades por afinidades espirituais. Esses espíritos de luz que nos acompanham por afinidades. É claro que nós temos períodos, né, da nossa incrível evolução espiritual, porque somos espíritos atrasados, nós vamos, às vezes, por algum momento, nos associar com alguns espíritos sem luz, espíritos obsessores, espíritos atrasados, vão participar dos agrupamentos deles para fazer mal a alguém, mas na verdade é um trabalho temporário. A espiritualidade superior nos acompanha e esses guias de luz estarão conosco, tentando nos tirar daquela situação para nos levar para trabalhos melhores, para uma vida melhor, para a luz. Porque nós buscamos a luz, eu gosto até de usar essa imagem literária, essa imagem poética, que nós, na verdade, somos vagalumes. Por mais que a gente queira negar, nós estamos sempre buscando a luz. E a nossa função é clarear. Não é viver no escuro. A nossa função como espíritos de Deus, como filhos de Deus, é clarear. Não é para ficar no escuro achando que está bom. Por isso que eu acho tão estranho também aqueles agrupamentos espirituais, aquelas rodas da espiritualidade, vamos dizer assim, de sessões, de agrupamentos, que falam que a escuridão está bom. Não, gente, a escuridão nunca está bom. Nós procuramos, a nossa essência, a nossa natureza é procurar a luz. E nós vamos procurar ela. Independente do que você possa pensar agora aqui. Você pode até estar atrasadinho na corrida, mas você vai procurar luz porque é a nossa natureza. Nós somos luz e nós procuramos luz. Um desses guias, como nós explicamos, se compromete conosco. Nós podemos chamar ele de anjo da guarda, depende do seu agrupamento, vamos dizer assim, religioso. Você pode chamar ele de anjo da guarda, guia protetor, chefe de coroa de cabeça. Você pode chamar dos nomes mas esse é aquele que nos acompanha por várias vidas. E tu não troca ele, você não podemos trocar. Eu não gosto de ti, eu não sei, eu queria aquele outro lá. Esses caprichos humanos não tem na espiritualidade. A coisa é muito séria, gente. Haja vista, você fala com um guia de Umbanda, isso em qualquer lugar do Brasil, né? De norte a sul, ou quiçá fora do Brasil, tira ele para brincadeira, ele vai ficar te olhando, porque eles vêm para falar sério. Eles têm uma rítmica, eles têm um pensamento bem diferente do nosso. A zombaria não faz parte dos espíritos de luz. A zombaria faz parte dos espíritos mais próximos ligados a esse plano, que vem justamente para pegar o nível mais baixo da espiritualidade para ascender. Então ele fala a linguagem desse plano, mas a função deles mesmo é fazer com que a gente ascenda espiritualmente. Outra coisa, não se troca guia no meio, como eu falei, não se troca guia no meio da corrida.
Muitos acham que pode trocar seu guia. Mas eu sou da Yansan, isso para o pessoal do Candomblé ou do Batuque. Eu sou da Yansan, aí me deram para Ogum e agora eu sou do Oxalá. Você acha que era, na verdade, o seu orixá nasceu com você, é seu, a sua energia é sua, seu guia espiritual é seu. Eles podem ter errado no diagnóstico, mas o seu guia nasceu com você e vai acabar com você. E quiçá em outras vidas. Porque a Umbanda é reencarnacionista. E incrível, o Candomblé também. Sim, o Candomblé também é reencarnacionista. Há muitas passagens, há muitos ensinos que falam da reencarnação. Outra coisa também. Uma vez eu escutei uma história curiosa sobre isso, sobre guias. Havia um famoso dirigente espiritual que disse assim, porque ele queria se desfazer daquele guia, porque aquele guia não estava dando ibope. Ibope vocês não conhecem, não é? Ibope é pontuação, né? De audiência. Vocês não conhecem essa linguagem, mas vá que você conheça. Esse guia não estava dando ibope. Aí ele disse assim, o meu guia vai embora, vai para Aruanda, não volta mais e vem um outro em seu lugar. Nós nascemos com nossos guias e vamos desencarnar com eles, como eu acabei de explicar para vocês. Nós viemos com um grupo básico de guias. Esses guias vão nos acompanhar até o fim e em outras existências também, além do chamado anjo da guarda, que seria o nosso orixá, nosso guia principal, enfim, como nós chamamos, o dono da nossa cabeça no bando, enfim. Ele vai continuar conosco, então não tem de trocar. Um guia nasce conosco, morrerá conosco e estará em outras vidas conosco, ele sempre vai estar conosco. Esse negócio de trocar guia como quem troca de roupa é bizarro dentro dos cultos e qualquer outra religião, e especialmente os cultos afro-brasileiros. Se alguém diz uma coisa dessas para vocês, aí tem uma questão anímica, e quando eu digo questão anímica é do próprio médium, o médium que está inventando história. Então não é bem assim. Nós reencarnamos com eles, já tivemos milhares de vidas com eles, vamos desencarnar e continuar com eles, nós prestamos contas a eles. Quem é médium de projeção, eu não gosto de citar, mas sou uma médium que tem algumas qualidades mediúnicas com você também. Quando você é um médium de projeção, aquele que se desdobra durante o sono, nós conversamos com os nossos guias. E os nossos guias são os mesmos, serão os mesmos e ressaltam esse compromisso conosco. Então ninguém troca assim como quem troca de roupa. Como eu falei, é bizarro essa história toda. A gente sabe muito bem e eles nos cobram. E de vez em quando eles fazem assim um levantamento conosco. Como é que tá teu trabalho lá? E não tem como mentir para eles. Eles vão nos avaliar e vão dizer, olha, minha filha, vamos mudar esse rumo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer... Eles estão sempre dinamizando o nosso trabalho, porque nós temos um compromisso de trabalho com eles. Tanto eles conosco, de nos cuidar e de nos ajudar em nossa evolução, como nós também prestar contas a eles. É aquela velha história do anjo da guarda, né, que nos presta contas. Isso o imaginário popular já sabe. Imagina nós que trabalhamos diretamente com a espiritualidade. Para nós, dizer assim, isso não existe é a mesma coisa que você dizer, não tem o ar que nos cerca. Não tem como você justificar uma coisa assim para alguém que está acostumado a respirar todo dia, né, gente? Aí fica difícil. Bom. Outra história bem curiosa aqui que eu estou lendo. Uma vez eu li um negócio assim, eu ouvi uma coisa assim, o meu guia evoluiu. O meu guia evoluiu, agora ele não mais é Exu, ele vai ser caboclo e vai embora. É o legítimo pessoa aquela, eu quero me dar um jeito de sumir com o meu Exu, quero um Exu com um nome bonito, que esteja fazendo média, bombando nas redes hoje em dia, eu quero me livrar dele e quero chamar outro para ocupar meu lugar. Bom, quando você chama outro para ocupar o lugar, não é o guia. Quem é?
É o quiumba, é o espírito sem luz, que muitas vezes ocupa o lugar do guia, porque nós somos extremamente indisciplinados dentro da nossa evolução. O guia espiritual, um guia espiritual de luz, ele nunca vai nos forçar nada. Não existe esse negócio assim do guia forçar alguma coisa. Ele simplesmente, como uma pessoa educada que é, um guia educado, ele vai se afastar. Tu não quer mais a minha companhia? Ok, eu vou me afastar de você. Você fica à vontade para fazer aquilo que você quiser. Adivinha quem é que vem ocupar rapidinho o lugar do seu guia? Aquele quiumba que está tentando lhe derrubar. Por isso que Jesus disse no Evangelho: orai e vigiai. Orar é tão importante quanto vigiar, e vigiar é tão importante quanto orar. Nós sempre, como médiuns que somos, porque já temos esclarecimento, nós temos que sempre estar espertos sobre isso. Muito atento às comunicações que vêm conosco, muito atento à espiritualidade que está conosco e o que eles dizem e o que eles fazem conosco. Nós temos que estar sempre vigiando, porque não que o guia espiritual perca a luz ou vá dizer uma bobagem ou fazer uma bobagem. Não, o erro sempre está em nós. Porque em algum momento nós nos desviamos do caminho, em algum momento começamos a fazer bobagem, em algum momento o dinheiro se torna mais importante do que o trabalho espiritual, e aí eles nos simplesmente, educadamente, como um guia de luz faz, com licença, vou me retirar, fique à vontade, como você quiser. E aí vem rapidamente alguém que ocupe o lugar deles, que é aquele que quer nos derrubar. Aí você não entende porque a sua casa não vai para frente, porque os seus médiuns estão caindo, porque está acontecendo aquela famosa, entre aspas, aqui a gente chama de surra de santo, dentro do candomblé, dentro do batuque, enfim, surra de santo, porque o orixá está desgostoso conosco. Nós não vamos entender por que acontecem as coisas. Mas, gente, não é tão difícil, basta você ter um pouco de consciência, sentar, colocar o dedo na consciência e pensar assim, o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou falhando? O que está acontecendo? Se você não sabe por que a sua casa está caindo, se você está seguidamente sob obsessão, enfim, por que a coisa não está boa, procure um dirigente de sua confiança, um dirigente que esteja bem em sua espiritualidade, uma pessoa que vai realmente lhe dar bons conselhos. Procure com humildade um irmão da espiritualidade para ele explicar para você o que está acontecendo com você, com a sua casa, com seus médiuns. E muitas vezes nós, na Umbanda, graças ao grande Pai que está acima de todos, nós temos esses guias maravilhosos que nós temos na nossa corrente. E sempre tem bons médiuns. Algum de sua confiança chegue e pergunte o que está vendo. O guia vai ter o máximo prazer de explicar e lhe orientar nos bons caminhos. E você não precisa ser tão culto assim na religião, ser uma sumidade na religião, para entender um bom conselho de um mau conselho. Porque se você entrou dentro da espiritualidade, dentro da Umbanda, já sabendo o que era, já tendo perfeita noção do que é o seu trabalho, você vai saber muito bem a diferença de um bom conselho e de um mau conselho. Então, nós não precisamos ir muito adiante disso. Só para encerrar, rapidamente, duas questões bem rápidas. Primeiro, guia abandona no meio do caminho? Não. O guia, ele dá o lado. Como a gente diz, ele se afasta. Se você não quer a companhia dele. Ele não vai, como a gente diz assim, dar um golpe de karatê em você, segurar você, para que você fique preso com ele para fazer o que ele quer. Não. Um guia de luz é um gentleman, é um cavalheiro, é uma dama. Se você não quer mais a companhia dele, ele vai dizer, olha, eu vou me afastar de você, porque você não quer a minha companhia. Mas eu estou aqui bem pertinho. Ele nunca vai te abandonar.
Se você necessitar de mim, você mudar o seu comportamento e o seu modo de pensar, eu volto. E você terá a companhia desses guias de luz novamente. Você nunca vai estar desamparado. Outro, esses agrupamentos espirituais é só com a gente, é só nós que temos esses agrupamentos espirituais nos protegendo, que é o guia-chefe, o principal, o que as outras religiões chamam de anjo da guarda, mais o agrupamento espiritual que lhe assessora, ou é só nós que temos? Ninguém mais tem, nada mais tem. Não, você vai se surpreender. Nós temos espíritos protetores. Um país, uma nação tem seus protetores. Sua cidade tem os seus protetores, seus guias. O seu bairro, o bairro tem seus guias espirituais. O seu agrupamento espiritual ao qual você pertence, que é no caso o seu terreiro, é lógico, você até conhece eles, porque se manifestam nos dirigentes espirituais, ali estão as entidades que coordenam os trabalhos. Você vê a obra de Deus, como é que é. A obra de Deus, ela se assemelha a uma pirâmide. Ela começa lá no Criador e vai descendo os níveis, com vários responsáveis por agrupamentos, por trabalhos, desde o pé da divindade até aqui embaixo. E todos eles vão coordenar os trabalhos a partir de então. Então nós nunca estamos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. Um guia espiritual nasce conosco e vai estar sempre conosco. Então, gente, o assunto poderia ir muito mais adiante. Você deve ter ficado muito curioso sobre muitas coisas. Procure, se informe em boas fontes. Boas fontes tem em muito lugar. Procure ouvir o bom senso. Trabalhe na Umbanda com responsabilidade, que a boa assessoria espiritual ela chega para quem trabalha de coração. Então seja muito bem-vindo e não esqueça, dê o seu like antes de sair. Ele é muito importante para o nosso canal crescer. Então, até a próxima!